eu não gosto de ficar fazendo proselitismo com essas coisas, tanto é que eu não fiz, né? Agora que tem um desfecho, então trago a informação. Esse que vos fala foi condenado, ainda que numa sentença redigida por uma juíza leiga no Paraná, em primeira instância, num processo movido contra mim por Deltan Dallagnol, por crime contra a honra. Então Deltan Dallagnol não gostou de algumas coisas que eu escrevi a respeito dele, que eu andei falando a respeito dele, e resolveu me processar. E na primeira instância da Justiça do Paraná, eu fui condenado. É curioso que Deltan Dallagnol, que se tornou um símbolo, pelo menos para aqueles que o admiram, da luta em favor da liberdade de expressão de um procurador da República que tem função de polícia, procurador da República que oferece denúncia contra os outros, procurador da República que pede cadeia para os outros, procurador da República que tem funções de Estado, procurador da República que pertence ao Ministério Público, que tem um monopólio da ação penal e que, portanto, pode destruir vidas, se quiser, e algumas têm sido destruídas. É curioso que esse senhor, que manobrou até conseguir a prescrição no caso do famoso do PowerPoint, prescrição que ele disse que é um dos grandes problemas da justiça brasileira, mas para ele não, para ele a prescrição valeu, com o julgamento dele no Conselho Nacional do Ministério Público sendo adiado 42 vezes. É curioso que esse rapaz, que há dias foi para as redes sociais acusar uma decisão do presidente do Supremo de ser uma decisão favorável a bandidos, porque na prática foi isso que ele disse. É curioso que esse rapaz processe alguém da imprensa porque se sentiu ofendido por críticas que eu fiz. Evidentemente, é uma condenação em primeira instância, tem muita água para passar por baixo da ponte. Sim, nós vamos recorrer, né? Num primeiro momento, à Justiça do Paraná. Se não, vamos para a terceira instância, vamos para o STJ, vamos para o STF, para onde for. Agora, vejam só, eu sou um qualquer do povo que é jornalista. E na imprensa, de fato, sou das poucas vozes a fazer críticas à Lava Jato. No mais, esse moço costuma colecionar elogios. Evidentemente, ele não vai entrar na justiça para falar, puxa, me fizeram um elogio injusto. Não é? Agora, a pouca crítica que vaza à imprensa, aí ele procura justiça. Então, ele não reconhece ou reconhece parcialmente o direito à liberdade de expressão de um jornalista que não é homem de Estado, mas, aí sim, para os procuradores, que são homens de Estado, cujas decisões interferem de forma definitiva no destino dos outros, aí não. Aí, então, ele resolve acionar a justiça. Como acionou, aliás, até contra o ministro Gilmar Mendes. Né? Só que aí ele acionou a União. Já que é um ministro do Supremo, então a União ele acionou. O que se busca é não só criar uma redoma em torno do Ministério Público que o transforme no poder dos poderes, inatingível, acima do bem e do mal, que pode tudo, uma vez que as punições não acontecem,
e quando acontecem, há sempre um ministro no Supremo para socorrê-los, como foi o caso do Fux socorrendo o Deltan, como foi o caso do Fachin socorrendo o Deltan. Então há sempre alguém ali, um porta-voz da Lava Jato, nem que seja no Tribunal Superior, para limpar a barra. Então, não só eles não querem responder por aquilo que eu considero infrações claras às regras que norteiam o Ministério Público, como eles ainda ambicionam a impunidade absoluta e agem de maneira a intimidar a imprensa, porque isso é uma intimidação. Há um dado curioso, eu acordei hoje, já tinha um pedido de outro lado, né? Outro lado de quê? Para mim, pedido pela imprensa, nem vou dizer quem, não interessa, mas o fato é que a imprensa, ou essa pessoa da imprensa, conhecia a sentença antes do meu advogado. Não? Então, antes que o meu advogado soubesse, já tinha jornalista sabendo. De maneira, então, que se usa, inclusive, a imprensa como instrumento para intimidar alguém da própria imprensa. Porque fica parecendo que eu tenho de me defender da crítica que eu fiz. Eu me lembro eu falei o Fachin, né? Quem livrou a cara dele foi, na verdade, o Celso de Mello. Eu pego aquela sentença do aquele despacho do Celso de Mello sobre o direito que as pessoas têm de fazer críticas e tal, e o Ministério Público que a nada se subordina. Pois é, ministro Celso de Mello, não quer se subordinar nem à lei, nem às regras que orientam e limitam a ação dos procuradores, e nem a Constituição que garante a liberdade de expressão. Porque eu sim estava exercendo a liberdade de expressão. Acho. Então agora que saiu a sentença eu falo. Então é por isso que você pega no pé do Dallagnol? É porque ele te processou? Não, ele me processou porque eu pego no pé dele. Aí sim. Pego no pé dele o quê? Por perseguição? Não, por coisas que ele faz. Por coisas que ele fala. Porque eu acho que homens de Estado estão obrigados a um decoro a que não se obrigam aqueles que não são homens de Estado. Eu insisto. Esta caneta aqui não tem o poder de mudar a vida de ninguém. A dele tem. A dele tem. Eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Ele só pode fazer o que a lei permite. Porque ele é um funcionário público. A lei permitia a ele fazer aquele PowerPoint, por exemplo, contra o Lula? A resposta, não. E ele fez. O que aquele PowerPoint que ele fez tinha a ver com a denúncia que ele apresentou contra o Lula? Nada. Ele apenas estava usando o poder que ele tem para demonizar alguém que ele queria pegar. É isso que ele não suporta ouvir de mim. Não é? Não, eu tinha alguma dúvida de que para ser franco, como sabem os meus amigos com quem eu comentei isso, como sabem os meninos aqui, eu já comentei, eu não tinha nenhuma dúvida de que o resultado seria esse, na primeira instância do Paraná. Vamos ver a segunda instância, como se comporta. Eu pretendo que a liberdade de expressão que vale para o resto do Brasil também valha no Paraná. Também na Justiça do Paraná. Mas, em não havendo juízes no Paraná, os haverá em Brasília. Quero crer. E sem ser procurador,
vou reivindicar os direitos que Deltan Dallagnol conquistou na corte. Se bem que não. Porque eu não vou reivindicar o direito de, sendo homem de Estado, submeter as pessoas a condenações extrajudiciais. Tá certo? Então a luta continua. Aliás, à sua maneira, até acho bom que isso aconteça. É bom que fique claro, que fique evidente, saber com quem estamos lidando. E é bom que comece a se caracterizar que nós estamos na era da criação do grupo dos inimputáveis. Nós vamos ver uma outra coisa aqui, que eu vou emendar, sobre inimputabilidade. Nós estamos criando uma sociedade em que, para certo grupo, vale a máxima de aos amigos tudo menos a lei, e aos inimigos nada, nem a lei. E esse é um debate que vale a pena levar adiante. E é um debate que eu espero que ganhe. Agora sim, esse debate tem que ganhar o país. Ganhar o país? Oh, não, eu não espero que na Feira Livre as pessoas falem, olha o Reinaldo, não. Tem que ganhar o mundo jurídico. Ganhar a imprensa. Pegar as coisas que os procuradores dizem, especialmente da Lava Jato, nas redes sociais e comparar com aquilo que eu disse sobre eles, eu sem poder nenhum e eles com todo o poder. Porque aí então eles reivindicam uma outra coisa, que é o monopólio da crítica também. E o método, insisto, sempre o mesmo. A imprensa fica sabendo de uma decisão, ainda que de uma juíza leiga, antes que o meu próprio advogado fique sabendo. É um processo de intimidação? Obviamente é. Obviamente é. Vai intimidar? Não. Não vai. Não vai intimidar. Ao contrário. Agora sim eu tenho ainda mais convicção de que é preciso lutar contra certo estado de coisas. Não vou desistir. Não vou desistir. Enquanto houver debate público para fazer espaço para fazer debate, eu farei. E vou lutar até quando puder lutar para que essa gente se comporte dentro das regras do jogo. Existem regras que devem ser seguidas por procuradores, por juízes, por todo mundo. E eles vão ter de seguir as regras. Eles podem fazer aquilo que está prescrito lá. Fora do que está prescrito lá, eles não podem fazer. A liberdade de expressão deles é muito mais limitada do que a minha. Porque eu não tenho poder legal de submeter as pessoas a atos, a coação do Estado. Eles têm. Em última instância, também é uma luta do Estado autoritário que eles passaram a representar contra a liberdade individual. E eu gosto desse embate. Porque esse é o embate dos democratas de verdade, este é o embate do que eu entendo ser os liberais de verdade. Alguns dirão, não, liberal não é isso. Aceito que a divergência exista. É como eu entendo a coisa. Então esse debate eu quero fazer. Porque eu não atribuí, em nenhum momento, aliás, ele não faz essa acusação porque nem poderia, eu não atribuí crime nenhum ao seu Deltan Dallagnol. Ao passo que quando ele diz que uma decisão do ministro do Supremo
queira ou não, ajuda bandido aí. Né? E eu acho curioso que o homem que deu um monte de entrevistas contra a prescrição, eles lutam pela prescrição, aliás, eles pegam, a rigor, né? Por exemplo, o crime de caixa 2, eles transformam em corrupção passiva para aumentar o tempo da prescrição para a pessoa não conseguir se livrar. Que eles acham que a prescrição é um truque que as pessoas usam. Truque que o Dallagnol usou no Conselho Nacional do Ministério Público, buscando a prescrição. Aliás, numa das ações que ele recorreu, que teve o Fux dando uma liminar, foi também prescrição. Vocês ainda estão na fase em que vocês podem tudo. Agora, de tal maneira, está ficando ridículo isso. Nós vamos ver mais uma. De tal maneira, isso está ficando assintoso, que agora vocês começam a, digamos, tomar direitos da sociedade de que eu faço parte. Sou uma parcela dela, sou um membro dela. Vocês começam a atuar contra a própria sociedade. Porque a triunfar esta sentença, o que eu duvido, em última instância, duvido, mas também, evidentemente, não posso garantir que não. Nós teremos uma sociedade com direitos de menos e um Ministério Público com privilégios de mais. Mais do que já tem hoje. E mais do que a lei já garante. Então, companheiro Dallagnol, a luta continua. Fique certo. Né? Vamos até o fim. E não deixa de ser esclarecedor isso que acaba de acontecer. Esclarecedor sempre, até o limite, incluindo o fato de que a imprensa fica sabendo antes do meu próprio advogado, sendo que se trata de uma questão entre privados. Que coisa notável. Mais uma. Vamos adiante. Tá bom? Por falar em impunidade garantida por princípio, o que nós temos aí, Bob Furue? A Procuradoria-Geral da República, Reinaldo, arquivou uma investigação e um trecho de uma delação premiada que ligava o doleiro Dario Messer ao procurador Januário Paludo da Lava Jato no Paraná. A informação é do UOL. O portal teve acesso ao trecho desconsiderado da delação, em que o doleiro fala sobre Paludo e relata pagamentos destinados ao procurador como uma taxa de proteção mensal. Ele declarou ter destinado $50 mil por mês entre 2005 e 2013 ao procurador para que fosse protegido pelo Ministério Público Federal no Paraná. Em nota, Januário Paludo negou as acusações e disse que não há nenhuma prova, tanto que o caso foi arquivado. Procurada, a PGR informou que não se pronuncia sobre acordos de delação premiada, pois eles são sigilosos. Vocês entenderam? Este Dario Messer é aquele daquela delação, como eu direi, fantasiosa, que a imprensa noticiou com a estardalhaço, a tal da delação do 1 bilhão, que nunca existiu, como eu disse aqui, é mentira. Até porque 70% dos bens desse senhor são bens imóveis que estão no Paraguai, a não ser que vão transferir pedaço de território do Paraguai para cá. Sei quando for vendido, evidentemente esse dinheiro não virá para cá ou não virá todo. Aliás, o governo do Paraguai já disse isso, que os bens dele estão bloqueados lá também. Os bens dele estão bloqueados lá, os bens dele estão bloqueados aqui. Em todo lugar. Fez uma delação, foram liberados 50 milhões para ele, não 3, não 10, 50. E ele entregou uma lista de pessoas para as quais ele operou.
Então, na prática, se comprou, a Lava Jato do Rio comprou uma lista. Né? Por 50 milhões. Liberando 50 milhões do dinheiro para ele. Eu até brinquei, ele é um ex-bilionário que passou a ser milionário. Era um ex-bilionário que estava mais duro do que eu e passou a ser um milionário. Bom, nessa lista de pessoas para as quais ele teria operado, estará o Paludo. Não, mas o Paludo não é só operou por Paludo, ele acusa o Paludo de ter garantido proteção a ele. Tem prova? Não. Só que eu tenho uma novidade para vocês, ele não tem prova de nada, de ninguém. No caso do Paludo, antes dele falar em juízo, houve um telefonema interceptado pela Polícia Federal. Ele nem sabia que ele estava falando em juízo e ele já falou que ele tinha comprado o silêncio do Paludo. Silêncio do Paludo, não, a proteção do Paludo. Que é uma estrela da Lava Jato. Januário Paludo, os grupos do Telegram, das conversas que foram publicadas pelo Intercept Brasil, 2 dos grupos chamam Filhos de Januário, porque ele é uma espécie de decano da turma. E não aconteceu nada. Não tem prova. Não tem prova quer dizer o seguinte, tem prova? Não, mas nem investigação vai ter. Não se vai atrás. Será que nunca a Lava Jato decretou a prisão, pediu a prisão preventiva de ninguém com base em testemunho só? Será que nunca se abriu uma investigação só com base em testemunho nesses anos todos de Lava Jato? Por que o Ministério Público goza dessa licença? Não estou dizendo que o Paludo seja culpado. Mas por que nem investigado o caso é? Cadê a investigação? Não se abre inquérito, não se faz nada. Tocou no nome do Ministério Público, é inocente por princípio. E desculpa, não tem prova. Ah, sim, o Paludo, o Messer também acusou os marinhos de fazer operação com dólar. Veio a mesma resposta, não tem prova. Acho insuficiente isso. Quantas reportagens a imprensa fez também o Grupo Globo sobre delações premiadas sem prova? Aliás, havia uma prova de que o presidente Temer disse precisa comprar o silêncio do Eduardo Cunha? Em lugar nenhum. O áudio não prova aquilo. E, no entanto, se sustenta aquilo. Então, o famoso não tem prova, para alguns serve, para outros não. Se trabalha com critérios absolutamente diferentes. Então, no caso do Paludo, basta a palavra... Tem prova, Dario Messer? Bom, é o tipo de coisa que, suponho, não se assina recibo. Não. E o outro diz, não é verdade, então acabou, então morreu aqui. É isso que vai acontecer com toda a lista do Messer? Ou daqui a pouco nós vamos começar a ver operações de busca e apreensão de gente que está na lista do Messer? Quanto tempo vai demorar para que isso aconteça? De todos os nomes que o Messer entregou, quem vai ser investigado e quem não vai? Quem faz esse critério? Quem faz essa seleção? Lembrando que agora, por decisão sim do Edson Fachin, cada força-tarefa faz o que bem entende e não tem que prestar satisfações a ninguém. Se constituiu no país um poder dos poderes, imune à lei, que é o Ministério Público. Existe o Ministério Público virtuoso que faz bom trabalho? Existe. Essa gente perverte o Ministério Público. Ou alguém tinha alguma esperança de que ia haver uma investigação sobre uma das estrelas da Lava Jato, embora exista uma delação contra ela. Delação feita pela própria Lava Jato, na sua seção do Rio de Janeiro.
Aí encaminhou a questão para a Procuradoria e na Procuradoria se arquivou. E pronto. E não se fala mais nisso. Hã? Alguns no Brasil são culpados por princípio. E outros no Brasil são inocentes por princípio. Alguns no Brasil são culpados mesmo quando inocentes. E outros são inocentes mesmo quando culpados. Criou-se uma aristocracia da impunidade sob o pretexto de combater a corrupção. E vocês vão ter de ouvir isso de mim enquanto eu estiver aqui. Aqui, eu digo, no debate. Tá? Entre outras razões, porque eu não dependo de vazamento de Ministério Público para existir. A minha profissão não é publicar vazamentos produzidos por policiais federais, por gente do Ministério Público. Não, a minha profissão não é essa. Eu não sou porta-voz de Meganha, eu não sou porta-voz do partido da polícia, que inclui aí Polícia Federal, Ministério Público, o diabo a quatro. Eu sou defensor, aí sim, do Estado Democrático de Direito. Falei? A AGU vai recorrer, vamos lá, no caso do Deltan. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso no Supremo pedindo que a Corte reveja a decisão do ministro Celso de Mello de suspender julgamentos do procurador Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. Como o Celso está de licença médica, o recurso da AGU deve ser analisado pelo ministro Gilmar Mendes. Lembrando que as duas ações suspensas foram movidas pelos senadores Renan Calheiros e Cátia Abreu. Renan acusa Deltan de tentar influenciar as eleições para a presidência do Senado no ano passado. Já Cátia questionou o acordo firmado pela Lava Jato do Paraná com a Petrobras para destinar 2,5 bilhões de reais recuperados pela operação e que seriam geridos por uma fundação dos procuradores. Olha, obviamente o Conselho Nacional do Ministério Público foi silenciado, foi capado nas suas prerrogativas, não sei que decisão o ministro Gilmar Mendes vai tomar e quando vai tomar. Agora, aquilo que fez o Celso de Mello, eu reputo uma coisa absolutamente vergonhosa, com todas as vênias. Porque partiu do princípio de que se estava tentando retirar do Ministério Público o seu direito fundamental de enfrentar os poderosos. Não! Estava-se apenas pedindo a membros do Ministério Público que se comportem de acordo com as regras do jogo. Não é? É isso.